Hoje eu quero tentar dar a resposta mais completa possível para a pergunta: é melhor ler um livro de cada vez ou vários livros ao mesmo tempo? E eu vou tentar trazer nessa resposta esses muitos anos de experiência lendo livros, esses principalmente 11 anos lendo com bastante ferocidade, se é que se pode dizer isso, e tentar explicar. Eu passei por fases em que eu lia um monte de livros de uma vez, em fases em que eu lia só um livro de cada vez, e eu quero tentar dar as razões para um ou outro e mostrar ponto positivo e negativo de cada uma das duas coisas, porque a verdade é que parecem as duas ter lados bons e lados ruins. Então nós vamos tentar falar um pouco sobre isso. Eu espero te ajudar a pensar a respeito desse assunto também. A primeira coisa que seria interessante a gente fazer é observar que existem várias categorias diferentes de livros. Por mais que isso soe óbvio, a gente pode categorizar livros de tantas formas diferentes que eu vou tentar usar uma categorização super básica. A gente já começa sabendo que tem livro de ficção e de não ficção. Essa é a distinção mais simples que existe. Então, por exemplo, aqui na minha frente eu tenho um livro de não ficção chamado Oração, Jejum e Esmola. E eu tenho aqui este outro livro de ficção, Contos Completos da Virginia Woolf. E essa distinção ela é interessante, ela é importante porque o primeiro tópico que vem à minha cabeça quando eu penso em ler mais de um livro ao mesmo tempo é: eles precisam ser de categorias diferentes quando se trata de ficção e não ficção. Não é muito bom, eu acho horrível pelo menos, ler mais de um livro de ficção ao mesmo tempo. As histórias se misturam, você sai delas, é como se você estivesse vendo várias séries diferentes, só que você assiste um episódio de cada uma de uma vez. Imagina, eu vou assistir um episódio de Lost, um episódio de Homeland, um episódio de, sei lá, The Mentalist, eu não sei. É ruim ler mais de um livro de ficção ao mesmo tempo. Então essa primeira categorização de livros entre ficção e não ficção, ela já coloca um limite para mim que é: se for para ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu só posso ler um de ficção por vez. Então, vou ler 10 livros de uma vez, beleza, mas só um deles é de ficção. Os outros 9 vão ser não ficção. A gente pode descer então nessa categorização de livros de uma maneira muito interessante. Se a gente descer na categorização de livros de ficção, a gente poderia separar os livros da seguinte forma: romances, novelas, contos e... vamos dizer assim, eu estou tentando te mostrar nomenclaturas que elas remetem a tamanho de história. Então, eu sei que um conto tende a ser uma história muito mais curtinha do que uma novela, que é ainda mais curta do que um romance. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo simples. Eu posso ler um conto do Hemingway, então tem aqui um livro de contos do Hemingway. E aí eu posso ler aqui, sei lá, Uma Travessia. É um conto de 50 páginas, aparentemente. Eu posso ler uma novela do Tolstói, eu posso ler A Morte de Ivan Ilitch, um livro que já parece mais uma novela, e eu posso ler um romance, sei lá, Guerra e Paz, que é A Morte de Ivan Ilitch vai ter ali suas 90 páginas, alguma coisa assim, e Guerra e Paz vai ter suas 1000 páginas, nem lembro quantas páginas tem Guerra e Paz, mas enfim. Quando eu olho para essa distinção de tamanho, ela me dá uma segunda pista interessante. Se eu estou lendo um livro muito grande de uma categoria, me parece mais interessante ler um livro muito pequeno de outra categoria. Então se eu estou lendo aqui ó, vou começar a ler agora, nós vamos começar a ler agora, no Condado, Os Demônios. Nós vamos ler juntos aqui, tá? Então é um livraço gigante, ele vai ter só 700 páginas, qualquer coisa do tipo num tamanho normal, aqui num tamanho de bolso 1000 e poucas páginas, e é um calhamaço, então não faz sentido, me parece ruim eu pegar para ler um livro desse tamanho e alternar com, sei lá, aqui ó, A Ação Humana, do Ludwig von Mises, que também é um livro gigantesco, só que de não ficção. Então, essa segunda pista é muito interessante. Diga-se de passagem, se você quiser entrar na minha comunidade de desenvolvimento pessoal, onde a gente coloca desafios como morning pages, diário, a gente se desenvolve com práticas e a gente lê livros de ficção juntos, clica no link da descrição para conhecer e saber mais sobre o Condado, tá? Mas bem, então se eu estou lendo um livro muito grande de uma categoria, eu prefiro um livro muito pequeno da outra. Por quê? Porque existe uma coisa que é,
Se eu estou com vários livros muito grandes ao mesmo tempo, eu vou demorar muito para terminar todos eles. E a sensação de avançar e terminar, ela é muito boa. Não vale a pena você abrir mão da sensação de avanço e término de livro. Diga-se de passagem, esse é um dos motivos de eu gostar de livros assim, livros de bolso. Porque livros de bolso geralmente você vai virar as páginas muito rápido, então tem uma sensação de avanço na leitura muito boa. Então, a sensação de terminar um livro e de passar de uma etapa a outra, ela faz parte desse sentimento de progresso que a gente tem na nossa vida. Então quando você coloca um monte de livro grande ao mesmo tempo, você perde isso, vai demorar muito para você terminar um livro. Mas a gente pode continuar na nossa compreensão. Se a gente sair da categorização de ficção, a gente for para a categorização de não ficção, e a gente tentar olhar para essa categorização de uma forma muito simples, por objetivo de leitura. Eu poderia dizer que eu tenho um tipo de livro que é feito para eu crescer profissionalmente. Muita gente chama isso de livro técnico, mas nem sempre ele é uma técnica. Então, por exemplo, eu posso ler um livro de marketing que não tem técnica nenhuma, como por exemplo, que livro de marketing não teria uma técnica que me vem à cabeça? Confissões de um Publicitário, talvez o David Ogilvy, ou The Bottom Letters. Bom, vai ter uma técnica ali no meio, mas ele não tem um estilo técnico, ele não parece um livro didático. Então eu tenho esse primeira categoria de livro que eu poderia chamar de profissionalizante. A gente tem uma segunda categoria de livro que a gente poderia chamar de espiritual. Então, por exemplo, é esse daqui, Oração, Jejum e Esmola, que é um tipo de livro que eu leio para me relacionar com Deus, de alguma forma. Dentro de qual seja a religião que você está lendo, o livro tem uma evolução espiritual interior. E a gente tem uma terceira categoria de livros que a gente poderia chamar de formação humana, que é uma categoria bem ampla. Vai entrar história, psicologia, filosofia, livros que vão te formar, que vão te fazer crescer, que vão te desenvolver, mas nem são focados no teu relacionamento com Deus, nem são focados em fazer dinheiro e em crescer profissionalmente. Por que eu gosto dessa classificação? Porque assim a gente poderia terminar observando uma coisa muito simples. Eu tenho livro de ficção, livro de espiritualidade, livro de formação humana e livro profissionalizante. Eu passo a ter então 4 categorias principais de leitura, que é uma das formas como eu mais gosto de categorizar os livros, essa daqui especificamente, que eu ensino os alunos desde 2020, quando eu vendo meus cursos de leitura, né? E eu acho que essa classificação dá um tom importante para a divisão dos livros que a gente vai ter. Do tipo, já que se for para eu ler vários livros ao mesmo tempo, é melhor que eles pertençam todas a categorias diferentes, porque eles vão ser lidos de maneiras diferentes. Então, um livro de ficção, o mundo ideal do livro de ficção é você sentar e ler ele do começo ao fim e só levantar quando terminar. É óbvio que você não vai fazer isso lendo os demônios, né? É óbvio que você vai precisar sentar muitos dias, muitas sessões de leitura, parar para fazer as coisas da vida, para viver a vida, para trabalhar, enfim. Mas o ideal é uma leitura completa dele, sem distrações. Por quê? Porque é um mergulho na história. Agora, um livro de evolução espiritual, muitas vezes a melhor forma de ler ele, em muitos deles, é você simplesmente ler 1, 2 páginas, um pequeno capítulo, algo muito curto e meditar naquilo que foi lido. Bom, por vezes você vai ler mais, mas uma forma tradicional de ler livros de espiritualidade é essa. Eu leio um pouco e eu medito em cima daquilo, eu penso sobre aquilo, eu tento internalizar, eu tento jogar na minha vida, talvez ali já tenha uma prática espiritual, eu tenho que fazer. Então, quando você pega um livro de ficção, veja, vamos navegar nas 4 categorias. Um livro de ficção você quer ler o máximo possível numa sessão de leitura. Um livro de espiritualidade você quer ler, meditar o máximo possível naquela leitura. Então, não significa ler muitas páginas, mas passar muito tempo pensando a respeito dele. Um livro profissionalizante você quer ler e aplicar. Ele tem essa ideia. Eu vou ler esse livro e eu vou testar esse negócio no meu trabalho para ver se isso aqui me dá uma promoção, me dá produtividade, me dá mais dinheiro, seja lá o que for. E o livro de formação humana, ele é um livro que você pode ler para descansar.
vamos dizer assim. Do tipo, olha, eu vou pegar aqui, eu vou ler um pouquinho da história do Brasil. Talvez não pareça o descanso mais agradável para muita gente, mas a ideia é, não existe um objetivo imediato, um esforço imediato. Ele parece muito com a leitura de um livro de ficção, no sentido de que eu estou aprendendo, eu estou me formando, mas eu não tenho aquela necessidade de testar e colocar em prática. Então ele se diferencia do livro profissionalizante mais ou menos assim. Então quando eu penso na pergunta, ler um livro de cada vez ou ler vários livros ao mesmo tempo? Primeira coisa que eu diria, se for para ler vários, leia de categorias diferentes, em horários diferentes e experimente isso na sua vida. Do tipo, deixa eu passar uns dias lendo vários livros ao mesmo tempo para ver o que acontece. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Por muito tempo eu fiquei lendo vários livros ao mesmo tempo e o que aconteceu foi, eu parei de terminar livros. Eu lia um pouco de um, enjoava, pegava outro, enjoava, pegava outro, e eu virei um sommelier de livro. Parei de ler livro inteiro, e isso foi muito ruim, porque tem livros que foram feitos para ler inteiro, tem livro que não. Tem livro que é feito para consultar, para ser um manual, para você pegar de vez em quando, que às vezes você lê. Tem livro que é o seguinte, o cara tem um acordo com a editora, ele tem que fazer 200 páginas, mas o conteúdo mesmo é 50, então tem 150 páginas de enrolação. Então, tem livros assim. Só que o ideal é que você leia um livro até apreender as ideias daquele livro. Quando é um livro de ficção, você vai ter que ler a história inteira para chegar no final da história. Mas quando é um livro de não ficção, por vezes você precisa de apenas uma parte do livro para compreender aquilo ali, para aprender a essência daquele negócio. E também existe o seu objetivo com o livro. Às vezes o seu objetivo é sanado lendo poucas páginas. A questão é, se você vai ler mais de um livro ao mesmo tempo, leia categorias diferentes em horários diferentes. Do tipo, todo dia de manhã eu leio um livro de formação humana. Todo dia à tarde eu leio um livro de profissionalizante. Todo dia à noite eu leio um livro de ficção. Então você pode se organizar no seu dia e na sua rotina para ler em horários diferentes. Conheço várias pessoas que gostam de ler no mesmo horário. O cara pega 2 livros aqui e ele vai fazer assim, olha, eu tenho 1 hora para ler. Ele vai ler meia hora desse, meia hora desse. Olha, pode funcionar no sentido de talvez você já não tenha um span de atenção tão grande por causa do celular e da vida acontecendo, que consiga ficar 1 hora lendo um livro só. E trocar de livro pode te ajudar com isso. Por outro lado, pode ser que fazer isso vai te fazer misturar uma coisa com a outra. E aí vem um ponto muito importante a respeito de ler vários livros ao mesmo tempo. O Mortimer Adler, no livro Como Ler Livros, ele apresenta uma ideia bem interessante, que ele categoriza, ele diz que existem 4 níveis de leitura, eu acredito na tese dele, eu gosto da tese dele, e o 4º nível de leitura é a leitura sintópica, quando você lê vários livros de um mesmo assunto para formular a sua própria ideia sobre aquele assunto. Como se eu pegasse assim, vou ler 20 livros a respeito de oração, jejum e esmola, e vou formular a minha ideia sobre a oração, jejum e esmola. Nesse sentido, ler vários livros de um mesmo assunto, eu vejo que se você quiser compreender de verdade aquele assunto, pode parecer que ler mais de um ao mesmo tempo vai misturar as coisas e te ajudar a pensar de forma ampla. Eu já pensei assim. Só que o que eu vejo hoje é o seguinte, é melhor você ler um livro de cada vez de um mesmo assunto, aprender e absorver bem aquilo ali e só então passar para o próximo. Essa mesma coisa vale, por exemplo, para quem quer aprender estruturas de autores. Então, por exemplo, Dostoiévski. É melhor você ler 4, 5, 6 livros de Dostoiévski antes de passar para um outro autor, para você aprender a escrita, a forma como ele pensa, enxerga o mundo, enfim, para ao invés de ler um dele, daí ler de outro cara, ler de outro cara, ler de outro cara. Então, quando você quer compreender de verdade um tema, é melhor você ler com profundidade, com calma, parte por parte daquele tema. Por isso eu não acho que é vantajoso você ler vários livros de um mesmo tema de uma vez. Melhor ler um de cada vez de um mesmo tema. De novo, volto a repetir. Tá lendo mais de um livro de uma vez? Um para cada categoria. Mas aí eu vou para o outro lado da questão. Porque veja, se eu estou lendo um monte de livros, eu vou demorar para terminar eles, eu vou começar meio que me habituar a ler só um pouquinho de cada um, vou começar a querer abrir outros livros e vou começar a ter pilhas e pilhas de livros abertos e nunca terminados na minha frente. Por outro lado, se você ler só um livro de cada vez, o que eu percebi na minha vida é que ler um livro de cada vez faz com que você tenha um mergulho
bastante profundo naquilo ali. Então, cara, eu vou ler um livro de marketing, eu vou ler só este livro de marketing, eu vou mergulhar nesse livro de marketing, eu vou entender esse livro de marketing e depois eu passo para o próximo. Se eu vou ler Dostoiévski, eu vou ler só esse livro, eu vou ler esse livro do começo ao fim, eu vou aprender essa história, eu vou mergulhar dentro dela, eu vou viver a vida desses personagens e eu vou perceber a transformação disso daqui. Então, o que eu percebo? Quando você lê um livro de cada vez, aquela leitura, ela é melhor feita, ela tem mais profundidade, porque você está menos disperso em outras coisas. E como você vai ler ele, como você lendo um livro só por vez, você vai ler ele mais rápido, em menos dias, quando você lendo vários, você vai demorar mais dias para terminar todos, você vai viver esse mergulho naquele livro, e por aquele período, enquanto você lê aquele livro e mais nada, a tua cabeça vai começar a trabalhar em cima daquelas ideias. E a minha sensação é que eu apreendo muito melhor as ideias de um livro que eu estou lendo sozinho do que quando eu estou lendo vários ao mesmo tempo. Aí eu vou adicionar só mais um fator na nossa conversa. É sempre bom você estar relendo livros que você já leu. É assim que você aprende. Você aprende na releitura muito mais do que na leitura. Então, na primeira leitura, o que eu tendo a fazer é sublinhar, grifar, anotar, escrever, deixar perguntas. Só que com o passar do tempo, eu vou pegando na minha estante livros que eu já li e eu sento aqui, cara, 20 minutinhos, meia horinha no dia, dou uma relida só nas partes grifadas, só nas perguntas que eu fiz, só onde eu anotei. Aquilo me relembra do livro, volta à memória aquilo que eu tinha lido e eu aprendo um pouquinho mais do que eu não tinha aprendido na primeira leitura. Então a releitura, eu acho que é muito bom ela andar em paralelo à leitura de um livro. Então eu estou lendo aqui, sei lá, Os Demônios e vou reler um pouquinho por dia desse livro, ou vou reler um pouquinho desse livro hoje, e amanhã eu vou reler um pouquinho desse outro livro, enfim, por aí vai. O que me leva a um determinado veredito de opinião pessoal e não de eu acho que todos têm que fazer assim, que é o seguinte, eu percebo que eu estudo melhor, eu apreendo melhor quando eu leio um livro por vez. Eu mergulho, eu passo um tempo naquela, vamos dizer assim, uma espécie de imersão naquilo ali, e eu pego tudo que tem ali dentro, absorvo aquilo ali, e aí sim eu posso passar para o próximo. Por outro lado, eu consigo compreender a ideia de você ler vários livros ao mesmo tempo, no sentido de que você vai distraindo a tua cabeça um pouco, vai seguindo um pouco mais o teu interesse, e não vai ficar tão bitolado e obrigado a terminar um livro que talvez você não esteja gostando. Então eu diria que você vai ter que perceber isso na sua vida para chegar à sua própria conclusão. Depois de, 11 anos de leitura diária, assim, lendo muito, eu percebo que um de cada vez é melhor para quem quer aprender. Vou deixar um último adendo interessante, que é o seguinte. Vale muito a pena você ler sempre com esse objetivo de compreender tudo que o autor quis dizer com aquilo ali e experienciar tudo que está ali dentro. Do tipo, eu vou suspender as minhas opiniões e eu vou tentar entender tudo que esse cara quer dizer. Seja no livro de ficção, no livro de não ficção. No livro de ficção eu quero entender essa história até o mais profundo dela. No livro de não ficção eu quero entender esse pensamento e eu quero testar isso daqui da melhor maneira possível. Então, leia sempre anotando muito, leia sempre buscando saber a verdade sobre aquele livro, sobre o pensamento daquele autor, ao invés de já ler de uma postura crítica de largada e passando correndo o mais rápido possível que você puder pelos livros. Eu aprendi que ler todo dia te faz ler muito mais do que tentar ler rápido, mas ler de vez em quando. Se você gostou desse conteúdo e ele te ajudou de alguma forma, eu imagino que você vai gostar de conhecer o Condado, a minha comunidade, onde eu dou aulas sobre os livros que eu leio, sobre as coisas que eu aprendo nos livros. É uma comunidade para a gente se desenvolver junto, é um grupo, nós temos um grupo no WhatsApp, a gente lê livros juntos, a gente faz desafios de mudança de vida juntos. É o lugar para quem está cansado desse negócio do digital maluco e quer se desenvolver de verdade com profundidade. Clica na descrição para saber mais sobre o Condado. Tamo junto!